Por que o PCO não entra no PT e disputa a eleição nacional do partido? Bom, é que a pessoa não deve conhecer a história, né, da relação do PCO com o PT. O PCO foi expulso do PT, os integrantes, né, do PCO. Então, eu não estou vendo que o PT queira trazer o PCO de volta, não. Mas agora a situação já se desenvolveu, né? O PCO é um partido independente. Tá certo, o raciocínio dele até é um raciocínio interessante, porque dentro do PT tem muita gente que apoia o PCO, e num certo sentido o PCO, que é um setor de vanguarda, está desvinculado de uma boa parte do ativismo que poderia estar junto com ele. Foi por isso que nós entramos no PT. Só que a situação, a não ser que haja uma mudança muito grande, é irremediável nesse sentido. Agora nós temos que conquistar a nossa própria base de sustentação. O PCO está crescendo, né? E ver se a gente consegue os resultados que não são para nós resultados principalmente eleitorais, né? Cada dia que passa, o problema eleitoral é um problema menos importante, né? Nada vai ser decidido dentro do Congresso. A gente vê que a bancada da esquerda está reduzida à impotência dentro do Congresso Nacional, mas, de qualquer maneira, nós estamos obtendo resultados em vários setores e podemos até obter algum resultado eleitoral também, né? Tudo depende do crescimento do partido. Pergunta do Carlos Santos, que também fez aqui um superchat, uma contribuição que a gente agradece de montão. É o seguinte: um dos grupos de verde e amarelo na Paulista era a Juventude Pátria Livre, do extinto PPL, recém-comprado pelo PCdoB. Pode-se concluir daí que o PCdoB tem duas políticas, uma de direita via Juventude Pátria Livre e uma de esquerda via UJS, União da Juventude Socialista? Logicamente que a fusão do PCdoB com na verdade não era um movimento, era um partido, né? O Partido Pátria Livre. Denota aí a política incoerente e oportunista do PCdoB, porque o Pátria Livre apoiou o golpe. Eles se fundiram, né, como é que se diz? Sob o pretexto, formalmente, de se fortalecer para a cláusula de barreira e outras coisas. Mas a verdade é que, independentemente do pretexto, essa incoerência política do PCdoB, ela é uma realidade. O PCdoB é um partido que esteve o tempo todo com um pé, né, em capitular completamente diante do golpe e lutar contra o golpe. Nós, inclusive, assinalamos aqui várias vezes que dentro do PCdoB havia uma ala que era contra o golpe e uma ala que era capituladora. O PCdoB foi que puxou o apoio ao Rodrigo Maia, né, para a presidência da Câmara, e é o partido que mais se empenha aí na questão da formação da chamada Frente Ampla. Então, quer dizer, muita gente tem a ideia de que o PCdoB seria um partido que se encontra à esquerda do PT, né? Mas isso aí não é uma realidade. O PCdoB é um partido que sempre esteve próximo de vários setores de direita, do próprio DEM, do PMDB e tudo mais, do PSDB. E agora ele mostra as suas contradições internas, né? Eu acho que a questão do Pátria Livre expõe essas contradições de uma maneira mais intensa. E é natural, né? Eu não sabia disso daí do Pátria Livre, nem estava na minha cabeça o Partido Pátria Livre, mas é natural que eles aparecessem de verde e amarelo, porque isso aí sempre foi uma das organizações de esquerda mais direitistas que existiram no Brasil. Eles foram apoiadores do Quércia aqui durante muito tempo, né? Apoiaram
várias lideranças direitistas do PMDB e tal. O importante, eu acho, é esclarecer para todo mundo que essa onda verde e amarela aí, ela é extremamente nociva dentro da mobilização política da esquerda. Ninguém deve ficar intimidado por isso. Não tem que ser verde e amarelo. Verde e amarelo é para o dia 7 de setembro. Na manifestação tem que ser vermelho. E os bolsonaristas, ao se apresentarem de verde e amarelo, estão levando adiante uma política canalha, né? Inclusive existe um dito, né? Alguém disse uma certa vez, não sei se foi um norte-americano, não sei quem foi, que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Os bolsonaristas deviam sair com a suástica, bandeira da suástica, não com a bandeira do Brasil, ou com a bandeira norte-americana. Agradecendo aqui o superchat da Patrícia Viana, em euro, que escreveu: Rui, obrigada pela análise, o PCO fez bonito nas manifestações do dia 13. E agora uma pergunta, do Marcelo Millet, que também fez um superchat. E tem a ver com a recém-entrevista que o Lula deu para o Bob Fernandes, da TV Educativa da Bahia. Ele disse: o Lula, na entrevista da TV Bahia, disse que o povo tem que ir para as ruas sozinho. Sabemos que isso não funciona sem um partido para organizar, senão fica igual aos paneleiros coxas. Essa é a razão do Lula não citar o PCO? Misturado um monte de coisas, né? Em primeiro lugar, eu não sei exatamente o que o Lula falou, né? Mas eu acho que a gente tem que chamar o povo às ruas, de um modo geral. Não sei se ele destacou o sozinho. Não sei se ele está falando que, na medida em que as direções políticas não estão fazendo nada, o povo deve se mobilizar. Também a nossa posição nesse sentido. Não adianta nada você acreditar que essa mobilização popular, sem organização, ela vai se desenvolver. Isso não vai acontecer. É preciso organização, mas que o povo não deve ficar esperando, os ativistas não devem ficar esperando o comando de direções que estão completamente paralisadas. Isso é uma realidade, né? Bom, ele não citou o PCO porque eu acho que não faz parte da política do Lula também engrandecer o PCO. Né? Ele é do PT, ele tem o seu próprio partido, ele está aí numa luta. A gente viu, né, as fofocas na imprensa aí de que diz a imprensa, né, de que o Lula teve que forçar a mão para impor a Gleice como presidente do PT novamente. Quer dizer, é uma situação conturbada, né? Não acho que ele vai... E o PCO também é o partido, na realidade, um pouco mais distante do PT do que os outros, por incrível que pareça. Da política do PT, né? Embora a gente apoie. Então, eu acho natural que ele não cite o PT, porque ele, ao contrário do que muita gente pode pensar, ele não é... Ele logicamente reconhece o nosso apoio a ele, mas nós não temos tantos pontos em comum políticos assim como muita gente pensa. Ele tem as ideias dele e nós temos as nossas, né? Então acho até certo ponto natural que ele não cite o PT ou o PCO. A Patrícia Viana fez um superchat para fazer um comentário, na verdade. Aliás, dois. Ela disse que o país será destruído até 2022 e a esquerda estará sentada esperando as eleições. E ela disse que o Ralfo, você está muito elegante. Agora eu ganhei o dia e estou até dispensando o meu cachê, tá? Que isso foi suficiente para mim. E pergunta-se... Não é pergunta, é uma discordância. O Rodrigo Pedro escreveu o seguinte, olha que petulância, cara. Discordo do Rui.
quando diz que na Argentina é igual. Quando se decreta uma greve geral lá, não aparece nenhum pombo na praça, o que não ocorre aqui. A mobilização é mais efetiva que no Brasil. Você discorda dele, Rui? Não, é que são desconhecimentos da realidade argentina. Os argentinos, eles têm uma expressão que define bem essas greves gerais. Eles chamam de greve geral mateira. Como todo mundo sabe, os argentinos gostam muito do mate, né? Eles usam aquela cuia e tal, tomam aquele chá amargo, tal, é uma grande preferência nacional argentina. Então, eles chamam de greve geral mateira porque o cidadão ele não vai trabalhar naquele dia e fica na varanda da casa, no portão da casa, tomando mate. Quer dizer, no fundo é uma greve geral, quer dizer que é uma greve geral inócua. O que acontece é que a organização sindical argentina ela é muito mais bem organizada do que a brasileira, ela é mais avançada formalmente. Ela é muito superior à organização sindical brasileira, que é muito anacrônica, obsoleta, né? E, portanto, as direções sindicais elas têm um poder mais mecânico, digamos assim, de mobilização do que no Brasil. No Brasil, na realidade, é assim. A direção da CUT chama uma greve geral, meio que uma aventura. Porque o sindicato não tem o poder de arrastar o trabalhador para as empresas. Não existe esse poder. Os sindicatos são fracos, são como é que se diz? São fragmentados, são sindicatos municipais. A Argentina não. A Argentina tem sindicatos nacionais, tem comissão de delegados das principais empresas. É uma organização muito mais evoluída, que foi criada, logicamente, pela luta dos trabalhadores argentinos em tempos passados, né? E foi formalizada lá pelo peronismo. Então, eles têm um poder de paralisação, que já é tradicional, de fazer essas greves gerais de um dia. Mas o pessoal não considera que a greve geral de um dia é uma grande mobilização. No Brasil, na realidade, nunca houve uma greve geral mesmo. Nunca. Nunca ninguém parou, sei lá, as dezenas de milhões de trabalhadores que tem no Brasil. É uma tarefa hercúlea. E a organização sindical brasileira, ela não está preparada para fazer isso daí de uma maneira regular e cotidiana. Né? Então, nós temos que levar em consideração essa distinção. Agora, o movimento sindical brasileiro, a população brasileira é mais explosiva, num certo sentido, do que a Argentina, que já é bastante explosiva ela mesma, né? É uma coisa, eu acho que muitos brasileiros não entendem, né? Quando a gente vai analisar o país, precisa entender determinadas peculiaridades. A organização sindical brasileira é uma das mais atrasadas do mundo. A organização em si, não os trabalhadores, não é uma crítica ao trabalhador, é uma crítica a maneira como as organizações, como os sindicatos estão organizados. Isso aqui é uma coisa de 100 anos atrás. A maioria dos países já passou por uma evolução muito maior. No Brasil, por uma série de peculiaridades, ela não conseguiu se desenvolver esse ponto. Por exemplo, quantos sindicatos nacionais nós temos no Brasil? Pouquíssimos. E mesmo os sindicatos nacionais, eles mostram uma tendência à federalização. Caso da Andes, por exemplo. A Andes é Sindicato Nacional dos Professores Universitários. Mas aí, quando você vai ver, né, dentro da Andes há toda uma tendência a constituir mini-sindicatos e tal, e esses sindicatos serem independentes da Andes e tudo mais. Bancários não tem sindicato nacional, tem uma federação nacional, que é uma coisa muito atrasada. Né? Confederação, tem federações e confederação, quer dizer, a estrutura, né, de 100 anos, mais de 100 anos atrás, isso daí já deveria ter sido superado. Metalúrgicos, a mesma coisa, confederação. E a confederação bancária, a confederação metalúrgica são coisas, inclusive, recentes. Elas não são antigas. No Brasil nunca houve, até o surgimento da CUT, né, uma verdadeira central sindical. A tentativa mais importante
é de 1903, de 1907, que é a Confederação Operária Brasileira. Todo país sempre tem, você vê, a Bolívia tem a Central Sindical Boliviana, a COB, é de 52. A CGT argentina é da década de 30 quase. No Brasil, a CUT foi formada em 1983. Quer dizer, nós estamos muito atrasados em relação à organização sindical. E quando o Brasil estava dando aquele salto, né, na sua organização, a coisa, mundialmente, a situação da classe operária retrocedeu. Então, acho que tem que levar em consideração esses detalhes, porque senão a gente se perde totalmente. E não é fácil de corrigir, né? Nós já fizemos a proposta em vários sindicatos da criação do sindicato único. Quando foi criado o Sindicato dos Servidores, que era proibido na época da ditadura, nós propusemos criar um sindicato nacional único de todos os servidores federais, que é o normal, né? Seguindo o princípio que todo mundo conhece de que a união faz a força. Mas isso aí não foi... Saiu uma guerra aí, porque cada um queria ter o seu sindicatinho lá. Na federação, no Correio, nós já propusemos a criação do Sindicato Nacional dos Correios. Os Correios é uma empresa só, tem 30 e tantos sindicatos. Qual que é o sentido disso? É uma idiotice, né? Cada um leva o seu jabá local, né? E o trabalhador, logicamente, perde. Então, eu acho que precisa considerar isso aí. Essas greves argentinas, a gente não deve ficar tão impressionado assim. Tudo bem, até certo ponto é um poder dos sindicatos argentinos, mas não é tudo isso que o pessoal pensa que é, não. Inclusive, só uma coisinha, né? O peronismo tinha a palavra de ordem que era assim, de casa para o trabalho, trabalho para casa, né? E quando tinha a greve geral, era todo mundo para casa. É um ritual, como essa mobilização todo mês aqui, a greve geral argentina é meio que um ritual. A brasileira também, só que ela é mais descontrolada, né? Temos um superchat do Vicente Jouklas, mais um, acho que ele já é o terceiro dele hoje. Só para declarar que a democracia também é participar da Causa Operária TV. E eu concordo. E temos mais 2 membros, o Silvano Alves de Souza e o Alan Marques Francisco. E aí, mais 2 para dançar com a gente o mês que vem no nosso encontro. E temos aqui uma pergunta de Brasília, e aí eu vou abrir para a plateia. Então, assim, já vão salivando. Essa pergunta aqui é do companheiro Danilo Matoso. O Danilo, que está assistindo a análise lá na sede do PCO do Distrito Federal, no CONIC, edifício Eldorado, sala 118. E aí, pessoal de Brasília, pessoal do DF, pessoal de Goiás, todo sábado vocês podem ir lá assistir essa análise, assistir esse programa e encaminhar perguntas como o Danilo está fazendo. Fica lá no CONIC, no edifício Eldorado, sala 118. Tá legal? A pergunta ali é o seguinte. No último dia 11... Lula declarou que só sai da cadeia se for oficialmente inocentado pela justiça. Com isso, jogou água fria no movimento que se forma para ir a Curitiba no dia 14. Como o processo é político, sem mobilização popular, ele não sairá da prisão. Lula está sendo o que sempre foi, um conciliador. Ele colocou entre parênteses para ser eufêmico. O poder de Lula é um poder político pessoal devido à sua trajetória mais além do PT, e se pessoalmente o Lula parece estar cada vez mais promovendo a desmobilização da população, como conduzir atos pela liberdade de Lula com ele mesmo jogando contra? Aqui é 2 confusões diferentes, mas são confusões. Primeiro que o que o Lula acha e o que a gente acha não tem nada a ver. Se o Lula chegasse lá e falasse assim, não, a Lava Jato está certa, nós íamos falar que ele está louco
E iam propor a libertação dele, porque os fatos são objetivos. Isso aí iria dificultar a mobilização? Lógico, iria dificultar a mobilização. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós defendemos as nossas posições não com base no que determinadas pessoas pensam, mas num raciocínio, numa análise objetiva da política. Por exemplo, numa época o PT, a gente falava que a política correta era que o golpe tinha que ser desfeito, que a Dilma tinha que retomar o governo. Aí uns gaiatos do PT começaram a falar, não, mas a Dilma não quer voltar. Bom, tudo bem, se ela não quer voltar, mas nós somos contra o golpe. Se ela não quer voltar, nós falamos na época, é problema dela, é uma capitulação dela, mas nós não vamos capitular porque ela estaria capitulando. Nem sei se ela falou que não queria voltar e tal. Se alguém chegar e falasse assim, o Lula não quer sair da cadeia, bom, tudo bem, problema dele, mas nós estamos contra o processo que levou ele à cadeia. Então, eu acho que isso daí aparece frequentemente na esquerda brasileira, esse tipo de confusão, que é a troca da política objetiva pela política subjetiva. Né? Então, essa é a primeira questão. Agora, eu acho que o significado da frase do Lula não é esse que está sendo atribuído. O significado da frase do Lula é o seguinte: tem sido muito cogitado de colocar o Lula em prisão domiciliar. E ele falou que ele não vai colocar tornozeleira, ele não quer prisão domiciliar, ele quer ser inocentado. Quer dizer, na verdade, a posição dele não é uma capitulação, mas é uma posição mais radical, digamos assim. E ela é uma posição correta. Você vê, normalmente a pessoa que está presa fala, irmão, me tira daqui, eu quero ir para casa e tal. Ele não, ele fala, não, eu não quero ir para casa. Eu quero que o processo seja anulado e eu seja inocentado. Porque eu sou inocente. Ele não, quer dizer, na realidade, ao contrário do que o companheiro falou na pergunta, ele está rejeitando um acordo que está sendo feito nos bastidores, que é para diminuir o impacto, né, da crise que se tornou em torno da Lava Jato. Ele não tá, o que o Lula está falando é o seguinte: não vou aceitar meia solução. Eu quero uma solução inteira. No que ele está certo, que não é uma figura política, ele tem que recuperar os direitos políticos. Ele é inocente das acusações que foram feitas. Por que ele vai aceitar tudo isso? E ele tem, aparentemente, uma confiança muito grande de que a situação política vai favorecê-lo, né? É isso que eu entendo com a declaração dele. Porque é uma jogada de risco. Um político moderado falaria, não, tudo bem, eu aceito a prisão domiciliar e pronto. Ele não quer fazer nenhum tipo de transação. Ele inclusive não quer aceitar. Porque aqueles que falam, vamos mandar o Lula para casa, colocar ele em prisão domiciliar, querem reduzir o impacto da crise. Nós temos que lembrar que a crise do governo Bolsonaro, já de um mês e meio, 2 meses para cá, com o negócio do Intercept, ela se concentrou em torno do problema da Lava Jato e do problema do julgamento do Lula, que ficou exposto. Tem um protesto internacional muito grande, nacional muito grande, tem um monte de gente falando contra o Moro, contra o Dallagnol, contra toda a falcatrua da Lava Jato. Cada dia parece uma coisa mais escandalosa do que a outra. Então o Lula está confiante, me dá a entender isso daí, né? Não estou relatando nenhuma confidência que ele nos tenha feito, é uma análise da minha parte. Ele está confiante de que a crise vai levar ao cancelamento dos processos. E, nesse sentido, isso, ao contrário de enfraquecer o chamado nosso ao ato de Curitiba, fortalece. Porque a nossa palavra de ordem qual que é? Cancelamento de todos os processos. Não é que o Lula seja provado inocente. Ele não tem que provar que ele é inocente. Ele teria direito a um julgamento democrático, de acordo com leis democráticas. E ele foi vítima de uma arapuca jurídica. Então tem que cancelar o julgamento. Ele tem que sair limpo. Não tem
As acusações contra ele são pura perseguição política. E essa é a reivindicação do ato que nós estamos chamando para o dia 14. Cancelar tudo. Nós não queremos também um acordo. Logicamente que nós não podemos dizer o que o Lula vai fazer. A única pessoa que pode dizer o que ele vai fazer é ele mesmo, né? Mas a nossa posição é apoiar o Lula nessa ideia de que não deve ter acordo. Tem que cancelar os processos. Nesse sentido, eu acho que essa é a interpretação correta e nós devemos esclarecer para todo mundo que a palavra de ordem é acabar com o processo farsa da Lava Jato. A situação está num ponto crítico, né? Não há dúvida nenhuma, que tem a guerra entre a Lava Jato, o STF e outros setores dentro do Congresso, tudo. Seria um momento para qualquer partido com mínimo de esclarecimento partir para cima da Lava Jato. E o pessoal não está fazendo isso daí, que mostra que eles estão com a cabeça totalmente fora do lugar. Silvano Alves de Souza, que tinha acabado de se tornar membro, ainda mandou mais um superchat aqui, não fez pergunta nem. Acabou. Se tornou membro e ainda fez um superchat agora, sem pergunta, só porque ele achou que a gente merecia. O René da Silva Bastos também mandou um superchat, só com uma declaração. Forte abraço em todos os companheiros do PCO, praticantes da política correta. E pintou uma pergunta nova aqui agora, mas como eu tinha avisado que a ordem seria quem está agora na plateia fazer pergunta, eu faço essa que chegou agora por último depois. Com a palavra agora, o meu candidato, Edson Dorta. Rui, aproveitar até que você falou essa questão do Lula e na questão da análise dos atos, a gente também percebeu o crescimento da campanha pela liberdade do Lula na rua. Não foi só... Você pode dizer aí que quase 100% das pessoas que participaram dos atos eram favoráveis ao Fora Bolsonaro, e aí por volta de 80%, sei lá, até 90% a liberdade para Lula, que reforça, inclusive, o que você falou da chamamento para o dia 14 de setembro para Curitiba, o ato nacional. E também a burguesia está percebendo isso, porque eles estão acelerando outros processos contra o Lula. Essa semana saiu várias matérias aí dando realce às denúncias fajutas do Palocci contra o Lula. Só faltou falar que até o neto do Lula que recebeu o dinheiro dele. Então, é contrário do que estão falando aí em relação à questão de que a campanha, na verdade, ela aumentou, né? A pergunta também não é essa, é sobre o esvaziamento da turma que está em volta do Bolsonaro, né? Você teve o Alexandre Frota que foi expulso, ou não sei se foi expulso, saiu, ou teve um acordo. Disseram que ele foi para o PSDB. Você tem uma conversa aí de que o Sérgio Moro estaria talvez também abandonando o governo para ir para o governo do estado de São Paulo, ser secretário do Dória, não sei se também é boato. E você tem o próprio vídeo que aconteceu semana passada, que a gente relatou aqui também, do aproximamento aí através do PSOL, da Janaína e outros setores da direita aí para o centro, né? Ou seja, para o PSDB. Então, essa pergunta é essa, se eles estão esvaziando essa extrema-direita e reforçando aí a ala do Dória para uma provável, sei lá, candidatura do Dória, alguém do PSDB. Isso aí aparentemente é um movimento que reflete, em primeiro lugar, a crise do bolsonarismo, né? Não é nenhuma novidade, mas mostra um aprofundamento.
porque é a tal política do rato abandonando o navio. Esse Frota, ele entrou no PSL, é um oportunista, ele entrou no PSL porque era uma oportunidade eleitoral. E, logicamente, que está se reforçando aí, existe um crescimento da pressão dos setores tradicionais da direita sobre o Bolsonaro na famosa política de colocar o Bolsonaro na linha. Nós vimos aí que o Toffoli, né, falou que havia tentativa de derrubar o Bolsonaro por parte dos setores da burguesia. Tem muita queixa da burguesia sobre o Bolsonaro. Tem muita coisa estranha que ele faz que o pessoal... a tentativa de... os diferentes setores da burguesia oscilam entre tirar o Bolsonaro e colocar o Bolsonaro na linha. Aparentemente, até agora, a política mais, que digamos assim, aceita pelo conjunto da burguesia é vamos manter o Bolsonaro aí para não criar uma situação perigosa. Depois as Forças Armadas não vão aceitar que o Bolsonaro saia e tudo mais. Eu acho que o Bolsonaro, a saída do Frota, e tem outros setores aí que poderiam sair, é porque o pessoal não conseguiu, dentro do PSL, exercer um papel de controle, né? O Frota, a Janaína Pascoal, que está no PSL, a Jana, né, do Freixo, como é que chama? Joyce Hasselmann. Esse pessoal é tudo PSDB. É o PSDB é uma parte do PSDB que se deslocou para o PSL. Entre outras coisas que aconteceram aí, né? E eles se deslocaram justamente para isso, para tentar controlar. Aí é difícil de entender. Eu vi as declarações do Frota. Falou que não aguentava mais ficar carregando o Bolsonaro, que o Bolsonaro só faz merda e não sei o que e tal. Falou um monte de coisa. Não me pareceu que muito convincente. Eu acho que simplesmente ele sentiu que não tinha condições de atuar a partir do Bolsonaro. Deve ter sido também cooptado pelo PSDB, por meios aí, a gente não sabe direito. Mas, de qualquer maneira, objetivamente, mostra um acirramento da crise e da tentativa de botar pressão em cima do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Agora, a política da esquerda é absurda, né? Tanto que tem um silêncio mortal, né, em torno disso daí, ninguém fala nada. Nós criticamos aqui o Marcelo Freixo por aquele espetáculo lá degradante que ele deu com a Janaína Pascoal. E ele mesmo, eu vi depois que ele fez um vídeo explicando por que ele foi falar com a Janaína Pascoal, a Jana. Né? Não, porque eu fui convidado, vocês acham que a gente não deveria ir? Desconversou, né? Não, você pode ir em qualquer lugar, também não precisa ir, né? Nem sempre você precisa ir. Agora, chegando lá, não é para ficar pegando a mulher no colo, dando beijinho, chamando ela de Jana. Né? Pior do que ir, no caso, é fazer o que ele fez no negócio, né? Em vez de falar, não, aqui nós temos uma divergência total, vocês são contra os direitos democráticos da população, seu presidente da República é um delinquente. Em vez dele falar isso daí, ele ficou lá, paparicando a mulher, puxando o saco e tal, que é uma coisa muito degradante. Eu nem sei como o pessoal do PSOL tolera isso daí, né? Mostra que a capacidade de absorver porcaria para ganhar um cargo é muito grande dentro do PSOL, né? Qualquer militante sério deveria ter feito uma crítica extremamente dura. E ele não está sozinho nisso daí, tem muito. O PSOL, por exemplo, uma parte dos verdes e amarelos na passeata era o PSOL, né? Eram juntos. O pessoal da golpista mor do PSOL, que é a Luciana Genro, né?
Agora ela já falou que ela foi iludida pela Lava Jato, coitada dela. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, você já falou um pouco na análise, mas essa questão do Rio de Janeiro me chamou a atenção, porque finalmente tinha tempo que eu não via, por exemplo, um secretário de Segurança ser tão debochado com a questão. Falou que a atuação foi irretocável da PM, que é isso mesmo, tem que ser feito, etc. e tal, e são acidentes de percurso matarem, por exemplo, uma moça com 10 tiros nas costas lá que estava protegendo a criança. E eles, inclusive, a polícia alegou que os outros que foram encontrados também foi troca de tiro, aquela conversa de sempre, com gente com tiro na nuca, etc. e tal. Mas os números todos, até de janeiro para cá, mostram que tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro aumentou de 10% a 20% a quantidade de vítimas da PM. E isso são o que eles falam, deve ser muito pior. Mas eu queria mesmo que você comentasse a questão da própria esquerda e da política diante do problema, porque você lendo as matérias, você tem a impressão que eles saem pela violência urbana em geral, entre aspas, pela questão do desarmamento, que também eles estão agora fazendo a campanha pelo desarmamento, né, da população, e também em defesa das investigações, para investigar os policiais envolvidos, chamar o Ministério Público, aumentar as penas para policiais que cometem esse tipo de crime, enfim. Essas são as políticas apresentadas pela esquerda diante desse problema. Eu queria que você comentasse um pouco. A esquerda sempre teve uma política de adaptação a essa situação da polícia militar, né? Em algum momento, alguns setores da esquerda chegaram a levantar timidamente a palavra de ordem de desmilitarização da PM ou de democratização da PM, que é meio assim como você democratizar a SS nazista, né? Pela democratização da SS nazista. A PM é uma força de extermínio. Qualquer pessoa com mínimo de discernimento sabe disso, não é a polícia. Polícia é aquele cara que anda na rua, você entendeu? Impede um assalto. Quem sai por aí atirando no povo não é polícia. Isso aí é quase que um grupo terrorista, na realidade, né? É brutal a ação da PM. É uma força militar, ditatorial, com pessoas treinadas para matar e tudo. O que o Witzel está fazendo é, primeiro, dar mais vazão a essa tendência, né? E, segundo, fazendo propaganda aberta da política genocida da PM. Não é uma mudança na ação geral da PM. A única palavra de ordem que cabe em relação à PM é dissolução da PM. Aí, logicamente, que aqueles que não querem fazer nada nunca, eles vão chegar e falar assim, mas não vai adiantar nada, se dissolve a PM, aparece outra polícia e tal. Não, se você dissolve a PM, é uma vitória parcial na contenção dessa política genocida do Estado. Não vai, logicamente, não vai mudar o mundo. Mas é parte da luta, e seria uma vitória parcial em conter a tendência de grupos de extermínio estatais legalizados, etc. e tal. Não adianta tentar modificar a PM. É um agrupamento treinado para fazer o que eles fazem. Você tem que acabar com isso daí. Tem que acabar com toda a estrutura e tudo, né? Ao contrário disso, o que está acontecendo no Brasil é que, através das chamadas polícias municipais, metropolitanas, estão criando outra PM. E o PT teve a política completamente equivocada e reacionária de montar uma Força Nacional de Segurança que vai ser uma outra PM. Quer dizer, tem polícia aí para controlar a população de tudo quanto é jeito, o que mostra que a burguesia está com medo também, porque a miséria da população, a crise social vai levar ao enfrentamento da população muito grande, né? Nós estamos com 800 mil pessoas presas, nunca é demais lembrar. É um quadro de transformação do país num verdadeiro campo de concentração. A esquerda não tem... Um dos problemas da esquerda, além do fato de eles serem craqueiros eleitorais, né,
é que a esquerda não tem programa para nada. Quando eles vão elaborar um programa para alguma coisa, é uma espécie de cópia mal feita da política da direita. Você vê o Marcelo Freixo, né, da Jana, ele apoiava as PPPs no Rio de Janeiro. Quer dizer, polícia que foi colocada lá no morro para patrulhar a população e tal. Apoiava esse tipo de coisa, que todo mundo sabe que não era a polícia é chamada pacificadora, não tinha nada a ver disso aí. Polícia é polícia, tudo a mesma coisa. O PT, cedendo à pressão de vários setores, mandou as Forças Armadas nos morros cariocas. E eu vi caras do PT, né, Fernando Haddad e outros, falando, nós não vamos passar a mão na cabeça de bandido. Eu nem sei como é que essas coisas podem existir dentro da esquerda. Como assim bandido? Essa é a população pobre. Se esse pessoal é bandido, tem uma parcela significativa da população brasileira que é composta dos tais bandidos. Quem que é o bandido e tal? O que é isso? Quer dizer, a esquerda não tem programa nenhum democrático, não tem nenhum programa para defender os direitos da população, entra na onda da extrema-direita de que se uma pessoa cometer um crime, ele é um pária social. Isso aí é um absurdo total. Nós, por outro lado, temos que ter um programa, né? Nós somos visceralmente contra toda essa estrutura repressiva que tem no Brasil. Já como nós somos revolucionários e nós somos comunistas, nós somos contra a estrutura repressiva de qualquer, até a mais democrática. Mas a do Brasil é uma coisa monstruosa. Nós estávamos comentando isso daí, né, recentemente, que é o seguinte: se existe uma coisa que tira qualquer ilusão de que no Brasil existiu alguma vez democracia, é essa estrutura policial e judiciária brasileira. Aí é que você não tem nenhuma democracia mesmo. Então o resto se transforma numa aparência, porque você elege o prefeito, mas a polícia, os juízes, os presídios, as cadeias, etc. e tal, isso aí não muda nunca. E é uma máquina de moer carne da população. Então, falar em democracia é coisa de uma almofadinha. O cara está lá, sei lá, está lá num bairro de classe média, onde a polícia, como já foi explicado pela própria polícia, né, o tratamento tem que ser diferenciado para a classe média e para o povo pobre. E o cidadão acha que aquele privilégio que ele tem, porque o direito da minoria nunca é direito, é privilégio. Direito é quando é direito de todos, né? Ele acha que aquele privilégio social que ele tem é democracia. Isso é uma bestialidade. E agora, né, porque as pessoas acham assim, mas se não era democracia, então já era ditadura, então não pode piorar, não. Se existe uma lei da vida social, é que piorar sempre dá para piorar. Você pode ter a pior ditadura, pode ficar pior do que está. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo aqui é um país onde não existe direito nenhum para a maioria da população, sendo tomada por um bando de fascistas, né, totalmente sem freio nenhum, uns malucos, né? Como é que vai ficar a situação com isso daí? E a esquerda, vamos para 2022. Quantas pessoas que o Witzel vai matar no Rio de Janeiro até 2022? Fala para mim. Mas isso aí, né? Para o cidadão de classe média, qual que é o problema? É tudo pobre, é tudo preto, tanto faz, né? Se não vier matar aqui nos Jardins, na Vila Madalena, em Moema tá bonito. Quer dizer, é uma esquerda também, a esquerda pequeno-burguesa no Brasil, ela é muito farsante, né? Porque ela vive uns privilégios aí absurdos,
enquanto a população é completamente esmagada, vive numa situação de verdadeiros escravos. Não, eu queria perguntar sobre a decisão da UNE, que convocou um ato verde e amarelo para o dia 7 de setembro. Eles falaram ato verde e amarelo? Eles não falaram verde e amarelo, eles só pintaram tudo de verde e amarelo. Botaram o presidente da UNE segurando a bandeira do Brasil. Sim. Certo. Ele chegou lá no ato com a bandeira do Brasil. Eu queria perguntar sobre isso, sobre o ato em si, que eles estão falando, pedindo uma nova independência do Brasil, seja lá o que for isso. O que significa, em que sentido vai marcar o ato no dia 7 de setembro, inclusive quando já tem uma mobilização tradicional no dia 7 de setembro, que é o Grito dos Excluídos, acontece todo ano. Ainda mais que agora o presidente da UNE teve uma troca, né? A Mariana Dias saiu, entrou o Iago Montalvão, que é da USP, e veio para impor a política verde e amarela, né? Ele, grande defensor do negócio, já no Congresso da UNE ele veio com a bandeira do Brasil e tudo. E agora a gente vê a UNE aí levantar o problema eles pintaram a cara nos atos do dia 13, de verde e amarelo, numa referência ao Fora Collor, só que sem levantar o Fora Bolsonaro. Pegaram o que tinha de pior na mobilização do... Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Eu acho que o PCdoB é o partido mais ativo nessa política de aproximação com a direita, de mimetização, vamos dizer assim, da extrema-direita. Por isso também devem ter escolhido o 7 de setembro, né, para ser patriótico e tal. Em vez de denunciar o Bolsonaro pelas estripulias pró-imperialistas que ele faz, eles querem se pintar de verde e amarelo. É uma vergonha isso daí. E eu acho que o dia 7 de setembro vai acabar que eles vão entrar na manifestação do Grito dos Excluídos, que acontece em todo o país, né, pontualmente nesse dia 7. Próximo quer perguntar? Essa exposição, tudo que você pôs sobre a situação nacional, não se pode caracterizar que estamos entrando numa fase contra-revolucionária? Então, não dá para dizer que nós estamos entrando numa fase contra-revolucionária, porque é uma luta muito intensa. A extrema-direita no governo ela não está segura, ela não está estabilizada. É isso que nós temos que levar em consideração, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, muita gente procurou apresentar que isso era uma derrota definitiva da luta popular. Não é verdade, porque ele não tinha força para impor, né, uma política totalmente contra-revolucionária. Por isso também eles estão indo gradualmente. Quer dizer, é uma luta em curso. Agora, se a esquerda não reagir, se não houver uma mobilização popular mais intensa, se continuar essa palhaçada aí do verde e amarelo e tudo mais, eles vão se impor e nós vamos entrar numa situação contra-revolucionária. É claro que há muitos problemas, né? Não é nada, a situação não é tão simples assim, né? Tem, como eu falei no começo, a crise mundial, tem a própria crise nacional, tem a divisão da burguesia, tem um monte de questões. Quer dizer, seria necessário superar todas esses obstáculos para chegar a uma situação efetivamente que não podemos caracterizar que o Brasil entrou numa situação
contra-revolucionária. Agora, na luta, há uma luta. Na luta, a direita tem muito mais iniciativa que a esquerda, né? Isso aí não há dúvida nenhuma. E é uma coisa perigosa, porque é uma luta. Alguém vai ganhar, alguma coisa vai se definir em algum momento. E esse negócio de verde e amarelo, vamos esperar até 2022, isso aí facilita muito o trabalho da direita. Bom dia, Rui. Mais uma vez, um prazer estar aqui, e direto do aeroporto para o PCO. E, baseado aí na palestra e tudo mais, eu levantei uns pontos, começar com uma pequena digressão. Na era da dita informação, a gente nunca viu tanta desinformação, né? E impressionante, eu vivendo nos Estados Unidos, é impressionante a percepção de como o brasileiro desconhece a situação, não só do Brasil, é claro, como da própria América Latina. Não sabe o que acontece na Argentina, não sabe o que acontece em Honduras, Paraguai, em todos esses países que refletem até mais, pela proximidade, reflete mais os nossos problemas, né? Honduras, eu dou como exemplo, porque já são 11 anos do golpe em cima do Zelaya. Somente depois de 9 anos que essas ditas esquerdas conseguiram se unir, depois de tomar tanta pancada, conseguiram se unir para eleger um presidente que foi golpeado no dia seguinte. Será que o Brasil vai ter que esperar 9 anos para repetir a mesma coisa? Será que o pessoal não aprende com exemplos? Né? Esse é um ponto. Você não pode ser taxativo, mas eu vou me permitir ser taxativo e vou dizer, vou colocar o que eu observo de lá de cima. O Brasil segue célere com Bolsonaro no caminho eu chamo de um mix de colombinização com mexicanização e situação de Porto Rico. Tá? É uma colônia, de fato, tá? Mexicanização servindo de mão de obra barata, militarizada, como Colômbia recebendo material militar sucateado, mantendo os militares em boa vida. A Colômbia, nos últimos 10 anos, recebeu mais de 9 bilhões de dólares em ajuda militar, entre aspas, né? Para manter os militares tranquilos e no combate a drogas, entre aspas. Tá? Então, eu vejo o Brasil nesse caminho, claro, com grande diferença. O Brasil não faz fronteira direta com os Estados Unidos, como o México faz, e que vai poder fazer uma válvula de pressão no momento que ficar ruim aqui dentro. Eu mesmo tenho um cliente lá, um cliente alemão, depois do golpe contra a Dilma, ele falou: como é que vocês vão controlar 200 milhões de pessoas? Uma coisa é a Colômbia com 15, 40, mas 200 milhões é complicado, certo? Você agora há pouco falou do golpe. Aos poucos me lembrou as sucessivas aproximações do Mourão, né? Essa união das esquerdas, eu às vezes me pergunto, que esquerdas? Como você fala, a esquerda pequeno-burguesa, na situação atual do Brasil, a parte, o PCO, o que eu vejo não é uma polarização esquerda e direita, é uma polarização civilização e barbárie. Porque o que se diz de direita no Brasil hoje é mais barbárie do que qualquer outra coisa. Tá? Não existe um meio termo. Também observando toda a situação da América Latina e geopolítica, eu não descarto, isso aí já é uma... Vamos lá, quem quiser chamar de teoria da conspiração, pode chamar, mas eu não descarto uma divisão territorial, tá? Para facilitar a dominação estrangeira, que isso aí, é clara, é fatal.
Ao mesmo tempo, essa pequena, você fala de pequena burguesia, eu prefiro falar dos oligarcas. Esses oligarcas, eles devem estar muito iludidos quanto ao papel do império. O império não vai vir ajudá-los a nada. O império só vai querer extrair tudo de nós. Tudo. Eles não têm pena. Eles não têm pena. E muitos daqueles oligarcas que, não, eu vou morar nos Estados Unidos. Ele lá não vai, por exemplo, sonegar como sonega aqui. Se ele sonegar lá, ele vai em cana. Como muitos desses pequenos ditadores da América Latina que passaram por lá, muitos foram em cana ou morreram em situação má, né? Não é fácil como eles imaginam que seja. O Império não vai ajudá-los. O pessoal fica falando aí do Moro, que o Moro vai para lá. É um exagero. É um exagero. O Moro ele não tem esses contatos todos e ninguém vai... não, Moro, se ficar ruim para você lá, vem para cá. Vai ver de que lá? Não vai. Ele não tem como sobreviver lá. Então, é isso aí. Eu acho que eu queria colocar e somente provocar para você, em cima disso aí, desses pontos, se você quiser fazer algum comentário, é basicamente isso. Aproveito quando eu estou aqui para ver você aqui e escutar. Ok? Obrigado. O que você falou corresponde àquilo que a gente tem dito sistematicamente, né? Queria destacar duas coisas aí que eu acho que são bem importantes. Primeiro, o caso de Honduras. É isso mesmo, né? O negócio é resolver pelas eleições. A terceira eleição em Honduras, a hora que eu... E agora tá quebrando pau. Tá quebrando... O Zé Maia está chamando o pessoal para ruas e todo dia tem quebra-pau e repressão pesada. Quer dizer, e veja só, não conseguiram resolver nada pelas eleições. Estão vendendo aqui um sonho. A mesma coisa acontece no Paraguai. Também foram 2 eleições, a esquerda perdeu as eleições foram fraudadas, né? A esquerda brasileira quer, por acreditar muito na eleição, porque eles veem isso aí como uma esperança de ascensão social, eles não veem que a eleição no Brasil também é fraudada. Então, isso daí deveria ser muito discutido. E um segundo ponto que você levantou, que eu acho que é muito importante, é que o pessoal não dimensiona os perigos que tem para o Brasil, para o Brasil e para a classe trabalhadora brasileira, para o povo brasileiro, que são inúmeros. Um deles é a possibilidade do esquartejamento do país. O pessoal acha, quando você fala isso aí, o cara está delirando e tal. Não será o primeiro país. O Brasil é um país muito grande, colocado sob essa pressão imensa do imperialismo. Com um presidente como o Bolsonaro, a coisa mais fácil do mundo é encontrarem um pretexto aí para começar uma divisão do país. Lógico que os norte-americanos e o imperialismo mundial, de um modo geral, gostaria. Essa crise da Amazônia, que o Bolsonaro está lá no enfrentamento com a Alemanha e tudo mais, isso daí pode facilmente levar a uma divisão, porque o Bolsonaro ele quer se apresentar como nacionalista contra a Alemanha. Logicamente que a Alemanha não tem nada a ver com a Amazônia, não tem que meter o bedelho, mas a política dele também não é uma política de defesa da Amazônia. Ele vai abrir aí o caminho para outros empresários penetrarem aí, ao invés de ter uma política racional, né, em relação à Amazônia, controlada e tudo mais, inclusive de defesa militar do território nacional na Amazônia, ele vai criar uma crise e essa crise vai ser aproveitada pelo imperialismo. Porque eles não têm política de defesa da Amazônia. Eu já vi esse debate várias vezes. Os militares falam assim, precisa defender a Amazônia. É uma coisa muito constante entre eles, mas quando eles foram fazer um sistema de proteção da Amazônia, contrataram radares da Raytheon norte-americana. Bom, assim não vai proteger de quem? Né? Isso daí não é uma forma de proteção. Você teria que ter aí
um processo, né, de colonização racional, não destrutiva e tal, mas não tem nada disso. Esse negócio dos bolsonaros de deixar as madeireiras e outros aí deitar e rolar na Amazônia vai levar a uma crise. Não há dúvida nenhuma. Vai levar a uma crise e na hora que a coisa esquentar, não tem defesa nenhuma, porque esse Bolsonaro é um demagogo barato que só fala besteira na televisão e está no bolso dos norte-americanos. Então é grave isso, é muito grave. Esse problema que você levantou, ele deve se juntar a vários outros problemas que o pessoal não vê. Nós, por exemplo, nós advertimos várias vezes que o projeto da burguesia não é estimular um ensino privado, é privatizar tudo. Agora veio o Bolsonaro e falou, tem que privatizar tudo. Tem que acabar com tudo que é público. O pessoal muitas vezes não acredita que vai acontecer. Mas veja que nos Estados Unidos, que é um país muito rico, a população ficou sem atendimento médico. Essa gente é capaz de tudo. O pessoal não dimensiona com quem que eles estão tratando. São os verdadeiros vampiros. Eu acho que sim, é oportuna a sua colocação, né? Principalmente vendo a coisa de fora, eu acho que muitas vezes fica mais claro, né? Você falasse um pouco da situação dos presos aqui de São Paulo, né, do sem-teto, né, da Preta, do Sidney, né, e eles foram, antes do julgamento, já foram condenados, né, pela Érica, que é a juíza da 6ª Vara, lá da Barra Funda. Recentemente, na quarta-feira, dia 14, Carmen, a mãe da Preta e do Sidney, foi absolvida, né, na segunda instância. No entanto, ela foi decretada a sua prisão novamente, um negócio assim absurdo, né? São 19 pessoas que foram indiciadas, 4 estão presas, né? A Preta, o Sidney, a Edinalva e a Angélica estão presos, né? E 9 foram decretados a prisão, inclusive a Carmen, né? Há como é que se diz? Há uma perseguição, não pode ter nome Ferreira que está na lista dos presos, dos que estão sendo indiciados, né? O promotor que está no caso é um cara, né, que queria trazer o processo do Lula, do triplex, né, do processo fraudulento do triplex para cá, para São Paulo. É um dos Hengels? Exatamente. E, bom, para encerrar, eu gostaria que você falasse sobre isso daí. E, para encerrar, inclusive falando, acho que é importante para... você falou da questão da pergunta do Danilo, né? Para dar uma ênfase àquela situação, né, que o Lula acha desse processo, da sua prisão. Ele fala o seguinte: as lideranças do sem-teto estão presas pelo mesmo crime que cometi. Quer dizer, questão política aí nesse caso, né? O de lutar por uma sociedade mais justa, onde, entre tantos outros direitos, cada família possa morar com dignidade que merece. É isso. Eu acho que o caso do sem-teto é exemplar, né? Se não houver uma reação firme, né? Nós já falamos isso no caso do Lula. Nós falamos, e eu queria repetir aqui o seguinte: se a direita consegue prender, condenar e manter na prisão o Lula, ninguém no Brasil está seguro. Na época apareceu uma discussão totalmente estúpida de que ficam defendendo figurão e tal. Mas acontece o seguinte: nós vivemos num país
capitalista. E o capitalismo é um sistema de desigualdade. Se uma pessoa que é líder, que é uma pessoa pública, que é uma pessoa de grande popularidade, pode ter os seus direitos totalmente violentados, imagine os outros que não têm essa rede de proteção, né, dentro da situação política. E está aí o pessoal do Sem Teto para provar. Né? Tem vários líderes do PT que estão presos, não é só o Lula, é o Delúbio, é o Zé Dirceu, é o Vacari e tal, tem um monte de gente presa. Bom, agora vai mais gente presa. E enquanto isso, né, os craqueiros ficam falando da eleição em 2020. Quando chegar a eleição em 2020, vai ter quantos presos políticos no Brasil? Já tem um monte. É um monte. Né? Quantas pessoas terão sido assassinadas? Como é que vão atuar as organizações dos trabalhadores que não conseguem reagir nem, né, quando a polícia invade a sua sede, né? Porque é importante falar isso daí. O pessoal deveria ter oposto resistência à presença da polícia em todas essas situações que apareceram. Precisava falar que o PCO é exagerado, mas o correto seria, não, como assim? Você vai entrar na sede aqui. O que você quer? Cadê o mandado judicial para você entrar aqui? A esquerda brasileira também é assim, ela quer lutar por direito, mas ela nem sabe quais são os direitos pelos quais ela tem que lutar, né? Nós, uma vez na sede do PCO, nós fomos lá, veio um oficial de justiça, porque numa luta sindical, o pessoal tinha uma chapa sindical, acho que na POSP, tinha pedido o confisco de uns cartazes que nós tiramos. Aí veio o oficial de justiça. Aí o oficial de justiça falou, estamos aqui para confiscar os cartazes. Eu falei, chama a polícia e derruba o portão, porque você não vai entrar pacificamente. Aí o cara foi embora. Agora, mesmo que ele derrube o portão, fica estabelecido, é uma violência, né? Eu digo isso porque eu acho que é uma conduta que a esquerda tem que protestar. Vocês não têm direito de estar aqui. O que vocês estão fazendo? Cadê o mandado judicial? O cara pode falar, essa é bobagem que o cara não... Não, você tem que exigir os direitos que correspondem. Você tem que expor, né, a violência, o autoritarismo da coisa. Eu acho que tem que fazer uma campanha por esse pessoal do Movimento Sem Teto, porque isso daí é a expansão da atividade repressiva da extrema-direita no Brasil.